Peço permissão à mesa para falar de pé. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite, quero saudar o deputado Reginaldo Lopes, que é coordenador do grupo de trabalho, o deputado Jonas Donizete, ex-presidente da Frente, que nós temos a alegria de ser o nosso representante com outros deputados aqui nessa comissão, que nos ajuda, a professora Misabel Derzi, uma alegria, um prazer, Paulo Zilkowski, quero saudar os deputados e deputadas aqui presentes, dizer que é muito importante esse debate, e eu queria começar com algumas questões conceituais, sem antes saudar a presença e agradecer, estamos aqui numa delegação, o prefeito Bruno Reis, prefeito da cidade de Salvador, e o prefeito João Campos, que precisou se retirar da cidade de Recife. Nós terminamos a semana passada o encontro da Frente Nacional de Prefeitos. Eu vou também me apresentar rapidamente, eu sou Edivaldo Nogueira, sou prefeito de Aracaju pelo 4º mandato. Sou um político essencialmente municipalista, fui vereador, vice-prefeito e prefeito por 4 mandatos. Nunca ocupei cargo de deputado estadual, federal, nunca tive cargo legislativo. E quero dizer que a nossa frente, ela representa os municípios acima de 80 mil habitantes. É uma frente que congrega os municípios que representam mais ou menos 65% a 68% da população, 60% do PIB. E nós temos uma característica da Frente Nacional de Prefeitos, é de que só participa da direção quem tem mandato. Essa é uma nossa característica. Então, todos os nossos prefeitos, todos os nossos dirigentes estão atuando, estão exercendo o mandato de prefeito na nossa entidade. Eu queria começar com algumas questões conceituais, porque acho que é muito importante o conceito. Primeiro é parabenizar a Câmara dos Deputados, que abre esse debate. E debater é sempre bom. Nós precisamos debater a exaustão, sem partir, como diria minha mãe, sem ninguém se achar o dono da verdade. Ninguém é o dono da verdade. Quem é o dono da verdade? Quem é que tem a verdade absoluta? Ninguém tem. E todos nós temos. E como é que a verdade aparece? Ela aparece no debate, na discussão sem preconceitos. Por isso é que eu estou aqui hoje com muita alegria, com muita felicidade, e queria partir de uma premissa que eu considero muito importante. A premissa é de que nós, as cidades e as pessoas vivem na cidade. É na cidade que o cidadão acorda de manhã. Se ele estiver plenamente saudável, ele precisa que o ônibus passe na sua porta ou perto do lugar e leve-o ao trabalho. Se a mãe acorda com o filho doente à noite, ela precisa de ter uma unidade básica de saúde que acolha a sua criança e que resolva o problema. É na cidade que nós estudamos, é na cidade que nós vamos buscar o lazer e o descanso. Enfim, é na cidade que a vida acontece. Tem um teórico da cidade, um americano, que ele diz o seguinte, que o século XIX foi o século dos impérios, o século XX, o século das nações, e o século XXI será o século da cidade. A cidade é um polo produtivo, a cidade é o polo de resolução dos problemas da sociedade. Não estamos subestimando os governos estaduais e o governo federal, ao contrário. Nós precisamos, nessa reforma tributária, trazer de volta o pacto federativo que ainda está desequilibrado. Os municípios brasileiros só ganharam autonomia a partir de 1988. E essa autonomia política ainda não se reflete na autonomia financeira. Porque do bolo tributário, 66% vai para o governo federal. 22, dependendo do ano, governos estaduais. E os municípios ficam entre 15% a 17% do bolo tributário e tem sobre o município, sobre sua responsabilidade, a grande parte dos serviços. Saúde foi municipalizada, assistência social foi municipalizado, trânsito foi municipalizado. Então, a premissa de uma reforma tributária é a premissa de que os municípios não podem perder.
que os municípios têm que continuar. Aliás, os municípios precisam receber mais na reforma tributária. Os municípios precisam de mais recursos na reforma tributária. Esse é que é o sentido de uma reforma tributária, se nós estivermos pensando no futuro do nosso país. Porque onde vive, o que é o futuro do Brasil? O futuro do país é o futuro das pessoas. Não é um futuro etéreo, é o futuro das pessoas. E é para as pessoas que nós temos que trabalhar cotidianamente e precisamos de recursos para que esses serviços cheguem às pessoas de maneira efetiva. Segunda questão, nós precisamos que a reforma tributária seja uma reforma que considere o destino. Isso é consenso de todos nós. O local da cobrança do imposto é o destino. Nós precisamos ter de uma reforma tributária, e é consenso também, ninguém é contra a reforma tributária. Não tem município, não tem estado, todo mundo quer reforma tributária, para que a gente simplifique o sistema tributário brasileiro, que é difícil e complexo. Mas onde é que está a complexidade do sistema tributário brasileiro? É no ISS? Não, não é no ISS. O ISS é o imposto mais simples que tem. E nós passamos 15 anos. Eu sou prefeito, vou completar 16 anos como prefeito, 4 vezes 4, 16, e mais tempo como prefeito, como vice-prefeito. Nós construímos nos últimos anos o ISS como um imposto fácil e tranquilo de ser cobrado. Onde é que está o problema da reforma tributária? No ICMS, que são 27 legislações, que são 27 problemas, guerra fiscal, uma série de questões. E no governo federal, o imposto mais simples é o ISS. É o imposto mais tranquilo de ser cobrado. A grande disputa, não é, das cidades, e é verdade que tem distorções, e nós precisamos quebrar as distorções. Mas nós, queridos deputados, queridas deputadas, nós não podemos ir para as exceções. Nós temos que ver a regra. Porque se nós formos para as exceções, a gente vai criar um sistema tributário também invertido. Por isso é que a Frente Nacional de Prefeitos tem uma posição clara. Nós queremos discutir a reforma tributária. Os municípios não estão contra a reforma tributária. E nós também não entraremos na guerra. Diz o Sun Tzu, que é um teórico chinês, se você conhece a você, mas não conhece o seu adversário, você perde todas as batalhas. Se você conhece a você e conhece o seu adversário, todas as batalhas você ganha. Os municípios não vão se dividir. Aqui não é uma guerra contra os municípios. Nós não podemos nos dividir, Paulo. Os municípios têm a mesma possibilidade. Nós precisamos estar juntos e entendermos que, se nós precisamos de uma reforma tributária, que todos os municípios ganhem. Ganhem. E é preciso, essa é a questão que nós estamos colocando na mesa para ser debatida. Os municípios precisam aumentar a sua arrecadação. Tem 3 PECs, a 45, a 110 e agora a 46, que precisam ser analisadas, sem parti-pris, sem preconceitos, porque fica parecendo que tem o dono da verdade. Não tem o dono da verdade. As teses levantadas, quem defende a PEC 45, de que vai melhorar tudo, precisamos ver, eu quero ver, nós queremos ver. Vamos botar os cálculos, vamos pegar o texto da reforma, vamos fazer a simulação e vamos ver. Quando tiver isso, aí eu venho aqui dizer o seguinte: quem ganha e quem perde. Por enquanto, é apenas tese. Por enquanto, é apenas questões levantadas. A PEC 110, todo mundo ganha com a PEC 110. Precisamos provar, precisamos colocar fazer, e hoje é possível fazer, porque nós temos sistemas computacionais que são perfeitos. Você pode fazer qualquer simulação hoje, né? Hoje simula ir à China, ou ir a Marte, ir a qualquer planeta. Se simula também como as PECs, como serão os impactos. E é isso que a Frente Nacional de Prefeitos quer ver. Inclusive, nós conversamos com o ministro, tivemos com o ministro Haddad, e ele já abriu, nós vamos indicar 3 secretários para participar da Comissão da Reforma Tributária, para que a gente possa efetivamente tomar conhecimento de como serão os impactos da reforma tributária nos municípios brasileiros. E tem o Simplifica Já, que, de fato, não é uma reforma tributária,
é uma simplificação do caminho para uma reforma tributária futura, que também deve ser levado em conta, preservando o ISS. O governo federal faria a sua reforma nos seus impostos, os governos estaduais fariam a reforma nos seus impostos e os governos municipais fariam a reforma nos seus impostos. E você simplificaria o sistema. Não é uma reforma completa. É verdade, é um primeiro passo de uma reforma. Como também, sinceramente, pessoalmente, acho que tanto a PEC 45 como a PEC 110 não são uma reforma tributária definitiva. Porque, se fosse, os efeitos imediatos teriam que ser daqui a 2 anos. Por que é que se coloca uma transição de 40 anos? Porque não é também uma reforma tributária imediata. Porque, na minha opinião, reforma imediata, tributária global, é muito difícil de ser feita, porque exige um consenso grande. E é esse apelo, e é essa disposição que nós temos. A Frente Nacional de Prefeitos quer a reforma tributária. Nós queremos discutir, o Brasil não suporta mais essa carga tributária, mas nós queremos uma reforma tributária que ela melhore a vida das prefeituras, melhore a vida dos estados e melhore a vida do governo federal. O impacto de uma reforma tributária no futuro da arrecadação do país, nós temos que analisar. Há uma previsão de que há um crescimento grande? É possível. Acho que é possível um grande crescimento. E, com isso, os municípios, os estados e o governo federal serão beneficiados. Por fim, então, eu quero agradecer, dizer que nós estamos abertos, que a Frente Nacional de Prefeitos é uma instituição que está favorável à reforma tributária, nós temos dialogado, nós queremos dialogar, nós queremos encontrar um consenso. O Brasil precisa de um consenso. A reforma tributária não pode ser uma reforma que ela privilegie alguns e diminua de outros. A reforma tributária tem que ser uma reforma em que é aquela casa que o pai divide o pão, ou podemos dizer assim, como o milagre de Jesus, da multiplicação dos pães e da multiplicação dos peixes. Se não tiver a multiplicação dos pães e a multiplicação dos peixes, ela poderá não se adequar ao momento que nós vivemos no Brasil. Então, eu quero deixar aqui essa pequena contribuição em nome dos prefeitos que compõem a Frente Nacional de Prefeitos. Quero dizer que eu sou otimista e quero dizer que estamos à disposição para debater. Ceder, nós não somos donos da verdade. Nós temos uma ideia, mas essa ideia, nós queremos que ela seja submetida às ideias que já existem, para a gente encontrar um caminho. E eu tenho certeza, deputado Reginaldo, que nós vamos conseguir, não é? O ministro Haddad tem se colocado de maneira muito aberta a esse diálogo, e eu acho que é com esse diálogo, com essa forma tranquila que nós estamos discutindo, que nós haveremos de encontrar o caminho para o futuro do nosso país. Muito obrigado, fiquem com Deus. Presidente, apenas de forma rápida, só porque fui o autor do requerimento, quero agradecer a presença, acho muito importante, as duas entidades, a CNM e também a FNP, o Paulo Zukoski, o prefeito Edivaldo, de ter dado essa contribuição aqui para o nosso debate. É fundamental